palavras do nosso Evangelho. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. É afirmativo. Não se iludam. No mundo nós vamos sofrer. Você está sofrendo nesse momento? Está aqui. Não tem vida fácil para ninguém. Mas tem consolo. O consolo é muito grande. Eu disse antes que no sexto domingo de Páscoa nós estamos refletindo hoje, não no Jesus que ressuscitou, porque esse acontecimento aqui foi na quinta-feira santa, pouco antes de Jesus ser preso. Por que no período de Páscoa nós estamos refletindo de algo que aconteceu antes da morte de Jesus e não depois da sua ressurreição? Bom, algumas semanas atrás, domingo de Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou. Quando uma pessoa morre, ela deixa um testamento. As pessoas normalmente não abrem o testamento no mesmo dia. Eles deixam para alguns meses depois, algumas semanas depois, quando todos estão já mais centrados, não estão tão impactados com a morte. E então eles abrem o testamento e veem o que aquele falecido deixou para a família. E esse momento do Evangelho é como se fosse a leitura de um testamento. O que é que Jesus deixou para nós escrito? Está aqui. No mundo vocês vão passar por muitas aflições, mas vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E é fácil nós percebermos que nós vivemos num mundo totalmente conturbado, sem paz. As pessoas estão sem paz, cada vez mais nervosas, empolvorosas. Os povos, os grupos étnicos estão em guerra. Se vocês veem no nosso país, é brancos contra negros, é negros contra brancos, é heterossexuais contra homossexuais, é direita contra a esquerda. Vocês já viram que nós estamos em crise no nosso país. Liga a televisão, é guerra. Liga a televisão, é feminicídio. Liga a televisão, é racismo. Liga a televisão, ela vai pingar sangue qualquer hora. Daqui a um tempo a gente compra a televisão com efeitos especiais. Se a notícia é de morte, pinga sangue. Nós estamos vivendo num mundo de individualismo. A depressão está atingindo todas as idades. E a lista de ausência de paz é enorme. As pessoas não têm mais paz. E quando Jesus foi preso e morto, seus discípulos com certeza eles estavam confusos, estavam carentes de paz. O mundo daquela época também estava conturbado. E ele então os fortaleceu diante do que estava por vir, já antes da sua morte. E se nós olharmos no capítulo 14 de João, hoje nós lemos o 16, desde o capítulo 14, Jesus está a consolar, é o seu testamento. Eles não foram procurar riquezas no testamento de Jesus, porque ele não deixou nada. Eles não foram procurar ouro nem prata, porque ele não tinha. Mas ele tinha palavras de conforto e de consolo. Então Jesus diz desde o capítulo 14, eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Como é bom quando alguém diz, um parente, um amigo, vem me visitar, posa aqui, tem lugar para ti. Que bom ouvir isso, nem que a gente não está com vontade de ir, mas o fato da gente sentir-se bem-quisto. E Jesus está dizendo para todos nós, na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos, pode vir, eu vou preparar um lugar para ti. Como é bom ouvir isso.
eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro a vocês. Vocês estão tristes? Pois esperem que o Consolador virá. Ele estava falando de Pentecostes, as línguas de fogo, quando Ele nos encheu de dons extraordinários, e a gente vê isso na igreja. Ele também disse: eu vou deixar vocês por 3 dias, olha, 3 dias eu vou me ausentar, mas aí eu vou aparecer de novo. Que coisa boa, um parente nosso disse: olha, eu vou viajar, mas quanto tempo tu vai ficar fora? Não, é só por 3 dias. 3 dias é um período bem interessante, a gente vai dormir o outro dia completo e no terceiro ele já volta. A gente só fica um dia sem ele. E Jesus disse, claro que 40 dias depois, a ascensão ele ia definitivamente, mas ele disse: vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai dar para vocês uma alegria, ele vai preencher vocês tanto quanto eu preenchia. Orem ao Pai, diz Jesus, em meu nome, e Ele os atenderá. Ele está nos dando um conselho, um testamento. E Jesus conclui com a maravilhosa promessa: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, eu venci por vocês. Tu não consegue vencer, mas eu venci. Crê em mim, a minha vitória é tua. E Jesus então conclui com essa maravilhosa promessa. Então Jesus deixou tudo bem claro, que antes da glória vem a cruz. E aquilo que parecia ser derrota para os seres humanos, um Deus pregado na cruz, que glória tem nisso? Mas ali que estava a glória de Deus. Jesus disse: você quer herdar a mansão celestial? Você quer estar junto com o Pai eternamente? Pois te prepare para o sofrimento. Mas depois do sofrimento vem a glória. Nesse momento, fico pensando em quantas provações a gente passa, quanta dificuldade a gente tem, mas nada disso vai ser em vão. Então, independentemente das circunstâncias, Jesus está conosco, mesmo carregando a cruz, por exemplo, o cristão sabendo que está sofrendo deboche, que está sofrendo perseguição, nós temos a paz de Cristo, a paz de todo o coração. E o cristão sofre perseguição. Essa semana passada, um dos confirmandos, o Estevão, ele disse para mim: pastor, o meu nome está na Bíblia? Eu digo: claro que está. Olha no livro de Atos, o Estevão, ele foi abrir, aí ele viu que o Estevão morreu apedrejado. Ele disse: eu digo: mas ele morreu apedrejado porque ele não quis negar a fé em Jesus Cristo, ele é um herói da fé. Aí ele ficou contente. Ele sofreu perseguição. Desde que o mundo é mundo, os cristãos sofrem perseguição, e nós estamos sofrendo perseguição neste momento. Conversando com alguns colegas pastores ontem, nós chegamos a uma conclusão de que nós estamos neste momento sofrendo uma grande perseguição. Quase todas as igrejas luteranas estão tendo muita dificuldade com cartórios, com banco e com registros. Estamos sendo perseguidos, as coisas estão sendo travadas nos cartórios e nos bancos. É perseguição política. Um grupo de evangélicos resolveu dar ouvidos e apoiar a direita. Pois então aqueles que não apoiam a direita, pois nós vamos trancar, travar, não vamos assinar, vamos dificultar as coisas para eles. E nós estamos nesse momento sofrendo perseguição. Não é uma, nem duas, nem 10, são centenas de congregações da IELB que estão tendo grandes dificuldades nos meios jurídicos. Estamos sendo, sim, perseguidos. Então, estamos no mundo, mas dele nós não somos. Estamos sendo perseguidos, sim, mas nós não somos do mundo. Nós não vamos perder a cabeça. Cristo nos dá o exemplo de paz, e nós temos a paz de Cristo. Então, as pessoas estão amando o mundo,
Elas estão mais preocupadas com os seus interesses. Quem mais perdeu dinheiro nesses últimos anos agora foram os bancos. E, consequentemente, na visão deles, as igrejas estão apoiando este governo que os fez perder dinheiro. Então nós vamos derrubá-los, nós vamos dificultá-los, nós vamos miná-los. Estamos sendo, sim, perseguidos. Então esse mundo caído em pecado, ele tem duas características. A primeira é o orgulho. O ser humano criado, ele quer assumir o controle da sua vida, de tudo, em lugar do Criador. E a cobiça. Cresce a ganância dos bancos, dos registros, dos tabelionatos. Eles querem então ter cada vez mais, ganhar. Então a Bíblia diz que a essência da cobiça é a idolatria. Eles idolatram o poder, o dinheiro. Então todos nós somos também tentados ao mundanismo, a viver de acordo com os desejos da nossa carne pecaminosa. Sendo cristãos, nós não nos conformamos com essa situação e combatemos o pecado com as armas do Espírito Santo de Deus e dos santos sacramentos. E como cristãos, a exemplo dos apóstolos também, nós somos perseguidos pelo mundo que nos odeia. E como nós podemos nos defender? A solução não é nós nos escondermos, não é fugirmos do mundo, não é negarmos a nossa fé. A solução é estarmos cada vez mais em Cristo, que Ele orou por nós. Pouco antes dele ser preso, ele orou ao Pai dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a nossa função de cristãos nessas perseguições financeiras, de banco, de cartório, é sermos amáveis, gentis. Estamos sendo provados, estamos sendo tentados. Nesse mundo a paz é possível, sim. Paz não é a ausência de guerra, não. É quando explode uma bomba aqui, quando cai um prédio aqui, quando alguém dá um tiro ali, e você está tranquilo, porque você está em Cristo. É como aquele passarinho que está sentado em galhos secos de uma árvore morta, e vem um vendaval, vem uma tempestade, mas ele está tranquilo, porque se o galho quebrar, ele tem duas asas e ele sai voando. Deus é as nossas asas. Sobre as asas dele nós estamos seguros. Então nesse mundo é possível ter paz, é estar em Cristo. Essa paz não é um conjunto de circunstâncias externas. A paz não acontece nunca externamente. Há guerras e há rumores de guerra, mas nós precisamos estar bem. Então Jesus nos diz: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus falou essas palavras antecipando a vitória que ele conquistaria lá na cruz do Calvário para cada um de nós. Essa vitória diante dos nossos inimigos, o diabo, o mundo, a nossa carne. E é um paradoxo, né? Na aparente derrota de Jesus estava a maior vitória de todos os tempos, a vitória definitiva sobre todo o mal. Pela fé em Jesus, essa vitória passa a ser nossa e nos dá a verdadeira paz. Você tem paz, então você tem a vitória de Jesus. Você tem a vitória de Jesus, então você tem paz. E agora nós vivemos em dois campos: em Cristo e no mundo. Aqui somos perseguidos, mas Cristo diz: tenham coragem. E a fé é provada no fogo da perseguição. Eu já falei para vocês que os momentos em que a IGELB mais cresceu, em percentual, mais cresceu, foi na década de 20 e na década de 40. Sabe o que aconteceu na década de 20? Primeira Guerra Mundial. Sabe o que aconteceu na década de 40? Segunda Guerra Mundial. Em percentuais. É assustador, mas é confortante ver isso. Quanto mais perseguição, mais a igreja se une. Quanto mais crise, mais a igreja se une. Então tenham fé. A fé é provada no fogo da perseguição. No mundo atual, milhares de cristãos são mortos. De vez em quando aparece, pinga lá um vídeo para mim que algum colega pastor manda.
execuções ao vivo, gente sendo decapitada porque é cristão. Mas isso não é noticiado muito. Você não vai ver isso na Globo, você não vai ver essa notícia, porque ela também nos persegue. Ela também diz: vocês estão apoiando um governo de direita. E nós não estamos. Nós, como igreja luterana, não fizemos nenhum manifesto apoiando ninguém, absolutamente ninguém. Cada um de vocês pode votar em quem quiser, são livres. Mas nós estamos no mesmo balaio e estamos sofrendo essa perseguição. Então, gente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Notem bem, Deus amou o mundo. A paz de Cristo é para todo o mundo. E Jesus, lá na sua oração sacerdotal, pouco antes de ser preso, ele afirmou: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Nós cristãos somos enviados ao mundo para divulgar o amor de Deus pelo mundo. E a solução para a falta de paz no mundo é a paz que Cristo dá. As pessoas não têm mais a paz que Cristo dá. Perderam, alguns nunca a encontraram. E é essa a nossa função. Não vamos nos desesperar, vamos espalhar essa paz. Essa paz é possível, ela deve ser repassada para que mais e mais pessoas tenham paz com Deus. E que o Espírito Santo nos ajude nessa função. Amém. Nos coloquemos de pé.